O assunto de hoje, a conversa de hoje é sobre a arte e as relações. Por quê? Compreender o nível de importância que é as artes dentro desse processo de convivência do ser humano. Então, quando nós colocamos as ideias dizendo que a arte faz parte da vida do homem, é entender que existe um processo com que os sentimentos da humanidade, os sentimentos do homem, os sentimentos que existem na vida do homem, ela tem que cada vez mais progredir e ser desenvolvida. Então, quando nós dizemos que a arte faz parte da vida do homem, do ser humano, homem, da humanidade, é entender que ela tem uma importância primordial, fazer com que determinados sentimentos, como amor, sensibilidade, emoções, olhar para o próximo, pensar no próximo, pensar em si mesmo, esses detalhes, essas determinadas coisas, elas possam transparecer, desenvolver, nascer no homem. Eu vou dar um exemplo. Como o ser humano, como a humanidade, ela perdeu essa sensibilidade. Quando nós estamos com raiva, ou quando nós estamos num momento de chateação, que alguém faz algo que não nos agrada, temos um costume que se tornou algo normal. Se foi colocado isso como normalidade, quando nós dizemos assim, se eu pegar você, vou te matar. Não venha pra aqui não, porque eu te mato. Oh, que ódio, que vontade de matar. Então nós utilizamos essa palavra matar, nós utilizamos essa palavra dar cabo à vida por conta de uma falta da sensibilidade que existe na vida do ser humano. Isso foi se perdendo ao longo dos tempos. Isso foi tomando um rumo e ficando instinto dentro do homem. E aí achamos que isso é normal, que na verdade não é. Por isso que quando nós dizemos assim que a arte faz parte da vida do homem, da humanidade, do ser, é que entendemos que ela tem um papel fundamental de trazer a importância do nascer, do florescer das emoções e dos sentimentos. Sobre a questão das transformações do homem, sobre o processo das transformações do homem, é importante compreender, dentro desse processo das transformações do homem, o homem ele vive em constante transformação. Que isso é bom, isso é importante, William. Isso é bom, isso é importante. Por quê? Porque o homem que vive em constante transformação mostra a essa singularidade de uma mudança, de uma observação e de uma humildade e humanidade que existe nessa pessoa. Por exemplo, o que eu achava que era certo ontem, hoje eu vejo que não é, e já mudo o meu roteiro, meus costumes, minhas normas. Amanhã vou observar que o que eu fiz hoje não era legal, então eu já vou mudar amanhã. Porque o maior problema do ser arrogante, prepotente, é quando ele acha que ele é o dono da verdade, o dono da razão, e para ele não se pode mudar uma opinião e achar que a certeza é algo permanente. E nós, seres humanos, que temos a consciência de uma sensibilidade de emoções, é importante entender que vivemos em constantes transformações de pensamentos e ideias. E aí nos faz entender que existem 4 pontos importantes para isso. Primeiro, aproximar, conhecer, compreender e vivenciar. Eu vejo isso como pontos importantes, porque quando nós compreendemos sobre o aproximar, nos traz a ideia que nós temos que estar sempre dentro do ambiente de harmonia, um ambiente de compreensão, de
um ambiente de saber que eu tenho que sempre estar, antes de ouvir outro, eu tenho que fazer as minhas próprias experimentações. Então, por exemplo, se alguém fala de mim, fala da minha profissão, fala da forma que eu dou aula, primeiro, eu tenho que compreender, eu tenho que me aproximar desta pessoa para saber, para conhecer ela, compreender o que ela está falando e tentar vivenciar o ambiente para que eu possa ter esse acesso. Outro ponto importante é que quando eu não posso simplesmente julgar e dizer artes não presta, não gosto da disciplina artes, não gosto do ambiente artístico. Aí eu pergunto, por que você não gosta? Ah, não sei não, sei que eu não gosto. Ou seja, a pessoa não teve uma proximidade com a disciplina, não quis conhecer, muito menos não vai compreender, porque não vai ter essa vivência. E aí simplesmente faz um julgamento de forma complexo, errôneo e sem conteúdo. Então, nós temos que evitar determinados paradigmas ou determinadas situações para que não venhamos cair em armadilhas. Então, sempre eu tenho que estar próximo, conhecer, compreender e vivenciar para eu poder dar um determinado julgamento. Então, no ambiente das artes, quando eu digo que a arte faz parte da vida do ser humano, é porque ela nos dá essa oportunidade de nos podermos nos transformar. E essas transformações, elas só existem porque nos colocamos para nos aproximar, conhecer, compreender e vivenciar. Aí tornaremos pessoas melhores no mundo em que nós estamos vivendo. Quem éramos ontem não seremos mais a mesma pessoa como hoje. E amanhã vou ser sempre melhor do que hoje. E o outro ponto importante é quando eu começo a fazer essa discussão das artes ou da arte como meio de estudo. Essa arte como forma de estudo. Veja só. Primeiro que eu falo sobre a estética. A estética, num processo de enunciado ou origem da palavra do grego, a estética, ela é algo que vem de uma perfeição. A estética é algo que vem do belo. A estética é algo que vem de beleza, de cuidado, de carinho, de detalhes. Isto é a estética. Um exemplo é que nós acompanhamos salões de belezas, salões de estéticas para isso, estéticas para aquilo. Porque elas trabalham com o quê? Com cuidado, com detalhe, com a beleza, com algo feito com muito cuidado, manual. Então a arte, ela é um processo estético, porque ela não é um produto feito em série, como qualquer outro objeto feito em grande quantidade. A arte é um produto feito com muita delicadeza, muito cuidado, muito detalhe, muita atenção, com muita perfeição. Todo artista que venha, ou que seja do desenho, da pintura, da música, da composição, todos eles fazem as coisas com tranquilidade, paciência, cuidado, amor, carinho e atenção, para que venha, para que o produto possa ser feito com muita qualidade, para um melhor desenvolvimento. E quando nós entendemos essa estética, essa beleza, esse cuidado, esse carinho, automaticamente se desenvolve a expressão criativa no homem, na pessoa. Porque todo artista, estudante ou não, ele é criativo por natureza, por ele ter esse cuidado diferenciado. Ele não faz as coisas apressadas. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele não faz para querer acabar rápido, terminar rápido. Mas ele faz com muita cautela, paciência e amor.
E essas criações, essas criatividades, esse processo perceptivo da criação, ele nasce no momento da construção da arte. E aí ele vem um ponto muito importante, porque o artista ele começa a observar o mundo. A pessoa, o homem, o ser, ele começa a aprender a observar o mundo. Ele começa a ter um olhar diferenciado ao mundo que está ao seu redor. De saber o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, o que faz mal e o que faz bem, o que é bom para a saúde, o que não é bom para a saúde, quais são as boas convivências ou não, com quem eu devo estar, com quem eu devo não estar. Ele começa a ter uma observação no mundo, ele não vai como folha seca de acordo com o que o vento leva. E ele começa a ter determinados pontos que nós chamamos de um ambiente crítico e o analítico. O ambiente crítico é aquele em que se leva um processamento de pontuar determinados detalhes. Você chega para mim e diz assim: professor, a sua aula deveria ser assim, assim, dessa forma. Eu acharia melhor se fosse deste jeito. E eu vou ter a hombridade, a humildade, eu vou ter a personalidade de poder lhe ouvir, de poder lhe observar, de me aproximar de você, conhecer, compreender, vivenciar, para que eu venha e eu vou aceitar suas opiniões. Porque eu sei que o bem é para que possa ter um melhoramento progressivo e de crescimento num conteúdo artístico. Eu não posso simplesmente ficar com raiva que você está falando mal porque quer que me derrubar, quer me sujar, quer me denegrir, macular a minha profissão. Não. Eu tenho que olhar para você e dizer assim: ele está querendo contribuir para um crescimento, um desenvolvimento e uma progressão no ambiente, na profissão, no conteúdo. E eu tenho que ser humilde para ouvir e aprender, porque nós vivemos em constantes transformações e o aprendizado faz parte desse momento. Então, e eu vou aprender a analisar, porque a parte analítica aí é analisar o que é que o outro me fala. E eu vou analisar. Claro que nós temos que ter a observação, que aí vem a observação do mundo. Nós temos que ter uma observação de como se trata essa crítica. E outra coisa, a crítica ela não é uma palavra. A crítica ela não é uma palavra negativa. Nós que utilizamos essa palavra de forma negativa, numa frase errada, numa ação errada, num ambiente errado, num acontecimento errado. Aí utilizamos essa palavra, porque normalmente a palavra vem de crítica, crítico, criticar, ela é sempre positiva, porque o bem maior nessa história é o crescimento do outro, a progressão do outro, o desenvolvimento do outro, o bem-estar do outro, o melhoramento do outro. A questão criticar, ela vem disso, de pensar sempre na melhor forma para o outro. Então eu não posso simplesmente ficar magoado porque alguém descer uma crítica sobre minha pessoa. Eu tenho que ouvir, absorver e aprender. E depois, quando eu venho com esse processo, eu analiso essas coisas. Porque analisar também faz bem. Aprender a analisar. Porque antes de eu falar, antes de eu reclamar, antes de eu querer vir com minhas verdades, eu tenho que analisar. Analisar para que eu possa ter uma consciência racional melhor. Agora, quando outro chega para você e
desce uma crítica e você pergunta, por quê? E a pessoa dizer assim, não sei, só sei que eu não gostei, só sei que não é assim. Ou seja, a pessoa não tem um argumento para dizer os motivos. Professor, a sua aula deveria ser assim. E eu pergunto, por quê? E você diz, por conta disso, porque deveria ser dessa forma para fazer assim, deveria ser desse jeito, poderia ser dessa maneira. Então você tem um argumento, você tem um conhecimento. Agora, se eu perguntar por quê e você dizer, porque eu não sei, eu só sei que não tem futuro, não é assim. Então, não tem crítica nessa história. Tem uma opinião sua, totalmente tangencial, secundário, sem argumento, sem conteúdo, que não incentiva e não faz crescimento para ninguém. Então nós temos que aprender isso também. E aprender e compreender que nós precisamos ter essa visão analítica. Essa visão analítica nos ajuda a ter um olhar diferenciado nas transformações de cada época. E o que eu quero dizer com isso? Que sempre eu tenho que observar e analisar o passado para que eu possa ser melhor hoje no presente. E quando for no futuro, o meu presente será passado. E eu vou ter que estar observando essas coisas para que sempre venha a ser melhor. Observar, antes de eu reclamar sobre a minha vida, eu procurar observar e aprender como era a vida dos meus pais. Será que era melhor do que a minha? Ou não? Para que antes de eu vir reclamar sobre a minha vida. Então eu tenho que aprender com isto. Então a arte me faz entender, por ela fazer parte da vida do ser humano, da humanidade, ela me ensina a me transformar. Ela me ensina a me aproximar, a conhecer, compreender e vivenciar antes de eu vir com preconceitos. Ela me ensina a entender sobre a perfeição, o caráter do cuidado, o caráter de fazer as coisas com qualidade. Como também ela me ensina a ser criativo, desenvolvedor, produtivo. E sempre observando o mundo com um olhar crítico, com conteúdo, com conhecimento, com informação, com amadurecimento. E analisar as transformações, o ambiente do passado, do presente, para no futuro sempre ser melhor. E nos faz entender, compreender a importância de tudo isso aí. Por isso que nós, ao chegarmos no final de um ambiente como esse, de um momento como esse, nos dá prazer de dizer que nosso produto arte é um produto artesanal. Artesanal, feito com carinho, com cuidado e com amor, para que o público possa ter a melhor produção, o público possa ter sempre qualidade de apresentação, o público possa ter sempre o prazer de novamente poder nos ouvir e nos apreciar, degustar. A arte se degusta a cada momento. Sou o professor Robson Macedo, com um conteúdo Artes e as Relações.